Mostra sua UFMG. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio da série Videocast Mostra Sua UFMG, uma conversa sobre os 91 cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome é Gustavo Kins, que eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho, uso barba, sou deficiente visual e estou usando uma blusa azul marinho. Bom, hoje eu vou apresentar essa mesa com dois cursos da universidade, o curso de Letras e o curso de Letras Libras. Hoje tem os professores aqui, representantes desses cursos. Vou começar passando a palavra para ela fazer a apresentação dela, a professora Lena Jucá, professora do curso de Letras. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Guilherme. Desculpa, muito obrigada. Bom dia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro. Estou usando uma roupa clara, uma blusa branca e um casaquinho bege, e o cabelo está preso para trás. Perfeito, professora. E também está aqui com a gente a professora Michele Murta, do curso de Letras Libras. Ela é uma professora surda. Quem está acompanhando ela aqui é o professor Guilherme Lourenço, que será o intérprete dela. Professora Michele, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Por favor, faça a sua descrição. Um bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher baixinha, com cabelo grande, com luzes, eu tenho uma pele parda e no momento eu estou usando uma camisa preta com escrito curso Letras Libras. Eu estou vestindo uma calça jeans azul. Perfeito, professora. E também temos aqui que farão a interpretação simultânea de Libras da nossa conversa, dois representantes do NAI, que é o Núcleo de Acesso à Inclusão da UFMG, William e Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês também. Bem, vamos começar a nossa conversa. Eu quero fazer uma pergunta já de cara, que é uma dúvida muito grande dos estudantes que querem cursar letras. Professora Lena, qual que é a diferença entre licenciatura e bacharelado? Os estudantes, quando eles entram na universidade, eles já são obrigados a escolher qual eles querem cursar? Então, primeiramente, assim, a diferença entre licenciatura e bacharelado, né? A licenciatura é um curso que forma para a atuação na área da docência, né? Então, a pessoa que quer ser professor, no caso da Faculdade de Letras, né, professor de línguas, então nós temos, assim, línguas modernas, como inglês, francês, espanhol, enfim, depois falaremos um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, a pessoa que quer ser professor ou ser professora, atua, então vem estudar nos nossos cursos de licenciatura, né? Os cursos de bacharelado, que também temos vários, formam para atuação em outras áreas relacionadas à língua, né, às línguas, de um modo geral. Então, assim, na tradução, na edição, por exemplo, né, assim, a gente tem bacharelados em estudos linguísticos, estudos literários. Então, assim, a principal diferença é o campo de atuação, né? Então, assim, quem faz licenciatura vai atuar na docência, quem faz bacharelado vai atuar em áreas como, por exemplo, a tradução e a edição. Certo, professora. A senhora falou um pouquinho dessas habilitações que cada modalidade oferece. Fala mais um pouquinho para a gente sobre elas, um pouquinho mais aprofundado. O que elas são, quais são as principais? Sim. A gente tem, na Faculdade de Letras da UFMG, então, a licenciatura, a gente tem licenciatura simples em língua portuguesa, licenciatura simples em língua inglesa, ou seja, o aluno faz todo o percurso dele dentro dessa área. Então, ele passa, né, todo o período do curso, que nesse caso são 5 anos, se formando, né, adquirindo conhecimentos, para se tornar professor de língua portuguesa, na licenciatura em língua portuguesa, licenciatura simples, ou de língua inglesa, na licenciatura simples em língua inglesa. Ainda na licenciatura, nós temos várias outras licenciaturas duplas. Então, por exemplo, sempre acompanhada do português, português inglês, português espanhol, português alemão, português italiano, né, assim, que são as nossas licenciaturas, né? Então, alemão, espanhol, italiano, francês, né, que são as línguas com as quais a gente trabalha.
Acho que eu não esqueci nenhuma. No caso do bacharelado, então nós temos bacharelado em estudos linguísticos, bacharelado, né, que tem então a ver com o estudo das línguas em si, né, estruturas linguísticas e etc. Bacharelado em estudos literários, né, então que a gente vai pensar na área da literatura especificamente. A gente tem bacharelado na área das clássicas, das letras clássicas, e nesse caso nós vamos ter latim e grego. E temos também bacharelado em tradução, e nesse caso nós vamos ter novamente, como na licenciatura, português né? Então, tradução em português francês, português italiano, português alemão e assim sucessivamente. E também temos um bacharelado em edição, né? Para as pessoas que têm interesse em trabalhar, por exemplo, com editoras, com a questão da publicação, né? Então, assim, a gente tem também o bacharelado em edição, que acho que é um dos poucos do país e que tem um alto índice de empregabilidade também, porque é um mercado muito carente também, né? Então... Sim, perfeito. Professora Michele, falando um pouquinho sobre o ingresso no curso de Letras Libras, ele é um curso que o estudante ele não entra pelo SISU, certo? Fala para a gente como que é esse ingresso no curso de Letras Libras e quem que pode participar do curso? Então, o ingresso no nosso curso de Letras Libras, ele não se dá pelo Enem ou pelo SISU, justamente porque o nosso curso tem uma necessidade que é o conhecimento da Libras. Então, ele tem uma estrutura linguística diferente, o nosso curso. Então, os alunos que desejam ingressar para o curso de Letras Libras, eles fazem um vestibular específico, e eu queria, inclusive, divulgar que o nosso vestibular já está com o edital divulgado. A gente vai ter as inscrições começando agora, no dia 15 de maio, até o dia 15 de junho, então aproveitem. E o nosso vestibular, ele tem 2 provas. Uma prova específica sobre Libras, então são questões apresentadas diretamente em língua de sinais, porque a gente consegue também ver se o estudante tem conhecimento de Libras suficiente. Porque no nosso curso de Letras Libras é importante que isso fique claro, não é um curso para que as pessoas aprendam Libras, é um curso para aqueles estudantes que já têm algum conhecimento de Libras possam se formar como professores. Então a gente também tem, além dessa prova de Libras, uma prova de língua portuguesa, e é importante que a gente tenha uma prova de língua portuguesa como segunda língua para os candidatos surdos, inclusive respeitando essa especificidade linguística das pessoas surdas. Então agora a gente fica muito feliz porque nós estamos quase formando a primeira turma do curso, é um curso recente que teve início em 2019, então nós estamos agora caminhando para a formatura da primeira turma. E isso é um marco histórico importante para a comunidade surda aqui de Minas Gerais, de maneira geral. Perfeito, professora. E como é que é a estrutura curricular do curso? Quais disciplinas são oferecidas para os estudantes? Se é um curso assim, muito parecido com o curso de letras ou se tem muitas especificidades? E se é um curso todo dado em Libras ou se tem algum tipo de aula oral também no curso? Então, o curso de Letras Libras, ele tem como principal língua mesmo de interação e de ensino a língua de sinais. Então, as disciplinas são ministradas diretamente em Libras, e em alguns casos, para algumas disciplinas em que a gente conta com professores ouvintes que não são fluentes, a gente tem a presença de intérpretes de Libras. Então, a gente conta, por exemplo, com disciplinas na Faculdade de Educação que são ministradas com a presença de intérpretes. Mas dentro do curso de Letras Libras, a gente tem diferentes eixos de formação. Nós temos um eixo formativo que é voltado para ensino de português como segunda língua, a gente tem formação na literatura surda e literatura em língua de sinais, a gente tem estudos gramaticais, então nós temos diferentes eixos de ensino dentro do curso, mas o mais importante é que a gente está formando professores para o ensino de Libras. Muito legal, muito bacana. Professora Helena, o curso de letras, você comentou que existem algumas habilitações em outros idiomas. Uhum. O estudante que optar por ingressar nessas habilitações, ele precisa ter algum conhecimento prévio da língua, precisa ter algum nível de fluência para poder cursar essas habilitações?
Então, no caso, bom, então nós temos, como eu disse, né, as nossas habilitações nas línguas modernas, né, que no caso, português, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, né. No caso do inglês, da língua inglesa, sim, há um pré-requisito, né, a demanda é que o aluno, assim, entre no curso já tendo um nível intermediário, né, assim, vamos falar assim, né, a gente tem um framework, né, uma tabela, digamos assim, para traduzir em palavras mais simples, em que a gente uma espécie de classificação dos níveis linguísticos. Então, assim, muitos livros hoje didáticos, para quem está estudando inglês, né, se olhar no seu livro, você vai ter aí uma espécie de classificação dos níveis, e a gente tem desde o A1 até o C1. Então, a gente pede que o aluno já entre no nível B1. Então, a gente tem A1, A2, B1, B2, então a gente já pede que o aluno, por isso que eu estou dizendo que é mais ou menos intermediário, para traduzir numa linguagem que as pessoas entendem muito, né, porque os cursos de idiomas, normalmente, as escolas, têm essa classificação, em aluno iniciante, básico, intermediário, avançado, né, então é um nível intermediário. No caso da língua inglesa, contudo, né, como a gente sabe que o aluno muitas vezes não tem todo esse conhecimento linguístico, a Faculdade de Letras oferece várias oportunidades para que o aluno possa aprender esta língua, no caso do inglês, que é a única que tem esse pré-requisito, né? Então, a gente oferece várias possibilidades, várias oportunidades para que o aluno possa avançar no seu conhecimento da língua dentro da própria Faculdade de Letras. Então, assim, a gente tem vários cursos dentro da Faculdade de Letras, como o próprio curso de extensão, né, o Senex da Faculdade de Letras, que é muito grande, é um curso muito antigo, inclusive, aqui dentro da UFMG, e que oferece essas oportunidades para o aluno, além de outras várias, né, assim, projetos, alunos que vêm de fora do país, a gente tem um Conversation Club, por exemplo, né, a gente tem um projeto junto com a agência norte-americana, estadunidense, nesse caso, que é a Fulbright, então a gente está sempre recebendo alunos, a gente tem projetos internacionais voltados para essa questão da internacionalização da universidade, então a gente está sempre recebendo pessoas e a gente está sempre fazendo projetos internos e também com essa relação externa também, internacional, para oferecer para os alunos justamente esse tipo de oportunidade nessa língua. Nas outras línguas a gente não tem um pré-requisito, então o aluno pode vir, né, assim, e também ter a oportunidade de aprender o idioma, né, além da formação, neste caso, dentro do bacharelado ou dentro da licenciatura, dependendo daquilo que ele optar fazer. Isso é sensacional. Daqui a pouco eu quero voltar nesse tema com a senhora um pouco sobre a internacionalização, intercâmbios. Isso é um tema que interessa muito quem quer entrar na universidade. Mas agora a gente vai mostrar algumas imagens. Vou pedir para a equipe colocar ali na tela para a gente, do campus Pampulha da UFMG. Algumas imagens representativas, alguns ambientes sociais, comunitários, assim, para os estudantes, para a comunidade acadêmica mesmo. Professora Helena, a senhora pode descrever para a gente, por favor, o que aparece na imagem? A gente tem na imagem, acho que a parede a parede externa, né, do DA, que é o Diretório Acadêmico da Faculdade de Letras. A gente vê ali o Carlos Drummond de Andrade, né, de um lado, do outro lado, quem que é, gente? Não reconheço assim o desenho, mas enfim, é um espaço muito agradável da Faculdade de Letras, né, o DA, onde os alunos se reúnem, do lado interno, que a gente não está vendo, tem toda uma estrutura que os próprios alunos montam, né, e mantêm, como um sofá, um micro-ondas, né, um espaço de integração, né, internamente ao DA. Do lado de fora, a gente tem um jardim onde os alunos adoram estar, né, se encontrar, conversar. É um espaço em que eles também organizam eventos, muitas vezes, roda de conversa, enfim, é um espaço de convivência dos alunos dentro da Faculdade de Letras. É muito legal de ver. Eu também, quando era aluna, participei do DA, né, então a gente sempre guarda essas lembranças gostosas, né, da época da nossa graduação, e a gente vê hoje os alunos e fica
feliz de vê-los ali desfrutando também desse espaço, onde eles também aprendem, trocam muitos saberes, né? Assim, aprendem, inclusive, a estar na universidade, a se dar apoio, a se acolher, né? A contribuir uns com a formação dos outros, enfim. É um espaço bem bacana, é um espaço que a gente gosta muito. Ah, legal. Para quem não sabe, o estudante de casa, igual a professora Helena falou, o diretório acadêmico ele é um órgão de representação estudantil, né, professora? Sim. É um órgão gerido, mantido pelos estudantes, e a grande maioria dos cursos da UFMG possuem seus DAs, né? Sim. Vamos passar para a próxima imagem, professora? A gente está vendo ali um pouco da biblioteca da Fale, né, que é a Faculdade de Letras. Se a senhora puder descrever a imagem também para o pessoal de casa e também falar um pouquinho sobre a importância das bibliotecas na UFMG. Né? A universidade ela possui várias bibliotecas, tem a biblioteca central, mas algumas faculdades, alguns departamentos têm suas próprias bibliotecas. Então, se a senhora puder falar um pouquinho também sobre a biblioteca da Fale. Então, a Biblioteca da Fale também é um outro espaço de agregação, né, dos alunos se juntarem. E é um espaço muito gostoso, com muitas mesas para estudo, com salas de estudo em grupo também. Né, assim, o nosso acervo é um acervo amplo, né? A gente vê aqui na imagem agora, na verdade, assim, uma sala de estudos e também as estantes, né, com os livros dispostos. O pessoal que trabalha na biblioteca são bibliotecários de formação, inclusive, pessoas que estão sempre muito atentas àquilo que a gente precisa ter na biblioteca. É uma biblioteca também construída coletivamente, no sentido de que os professores contribuem para a construção do acervo, não só com a doação de livros, muitos colegas que já se aposentaram doaram as suas coleções, como também a gente contribui sugerindo, muitas vezes, listas de livro para aquisição, nas várias áreas, como eu disse, né, nós temos várias áreas de formação dentro da Faculdade de Letras, então é um acervo muito amplo, né, assim, a biblioteca é sempre um espaço de grande importância dentro da universidade, eu diria assim, dentro de um país, né? Mas já que estamos falando da universidade especificamente, a biblioteca é um espaço de suma importância dentro da universidade, não só por agregar os alunos, por oferecer esse espaço de aprendizagem, de estudo, mas também porque justamente nos dá a oportunidade, no caso da UFMG e das universidades de um modo geral, também de troca, né? Então, por exemplo, se a gente não tem um livro dentro da UFMG ou dentro da Fale, a gente pode procurar, por exemplo, na Biblioteca Central da UFMG, né, que fica aqui ao lado da reitoria, que também tem um acervo imenso, né? Caso ainda nós não encontremos aquilo que a gente busca dentro da universidade, dentro das várias bibliotecas e dentro da Biblioteca Central, a gente também tem a possibilidade de fazer um intercâmbio entre universidades. Então, entre bibliotecas de universidades. Então, a gente pode pedir o livro, sei lá na Universidade Federal de Ouro Preto, que talvez eles tenham um livro lá, então a gente faz uma troca, né? E o aluno não fica sem ter este acervo, né? Além de que, no caso de muitas bibliotecas e universidades do porte da UFMG, por exemplo, a gente tem também assim, como se fossem assim, assinaturas, né, de periódicos internacionais, nacionais e internacionais, que são digitalizados e que também o aluno pode aceder por meio, né, do sistema nosso de bibliotecas e do próprio sistema de gestão do corpo docente, discente, administrativo da universidade. Então, assim, a biblioteca, além de todas essas né, funções que ela tem em termos de desenvolvimento de conhecimento, ela ainda é esse espaço agregador, né? Então, eu acho que é de suma importância. Perfeito, professora. Muito obrigado. Vamos passar para a última imagem. Eu vou pedir para a professora Michele, por favor, descrever essa imagem, que é o núcleo de Libras, né, da faculdade do curso de Letras Libras, né? É um espaço ali de interação entre professores e estudantes. Professora, fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre a importância desse espaço, como que ele funciona. Então, o nosso núcleo de Libras, ele funciona dentro da Faculdade de Letras, no 4º andar. Nós estamos na sala 4005.
E na imagem nós temos uma estudante surda e uma estudante ouvinte. A estudante surda se chama Crislane, ela está de cabelo preso em frente à tela de um computador, e atrás da imagem também nós temos alguns banners de projetos de Libras. Então um dos projetos é o Mãos Literárias, que é o nosso projeto de literatura, e o Núcleo de Libras é um espaço em que a gente usa para fazer orientações acadêmicas dos nossos projetos de iniciação científica, dos nossos projetos de ensino. Nós temos no núcleo vários computadores à disposição, com acesso à internet, com acesso aos softwares que a gente usa. Na tela do computador, inclusive, a gente consegue perceber que a gente tem um software que é o Elan, que é um programa que a gente usa, por exemplo, para fazer pesquisa em línguas de sinais, em que a gente consegue registrar os sinais da Libras e a gente consegue fazer diferentes trabalhos de pesquisa. Então, a gente faz trabalhos com gramática, com literatura surda. Então, o núcleo é esse espaço em que a gente consegue congregar, e é um espaço muito especial, assim, para te falar a verdade. Eu, enquanto Michelle, eu sempre tenho muito ciúme do Núcleo de Libras, porque o Núcleo de Libras é como se fosse mesmo a nossa segunda casa na Faculdade de Letras. É um espaço que eu adoro chegar e ver os estudantes interagindo, tanto estudantes surdos quanto estudantes ouvintes. É um espaço em que a gente usa a língua de sinais livremente. Nós também temos no Núcleo de Libras à disposição alguns livros importantes da área que os alunos têm mais fácil acesso, e os alunos conseguem sempre acessar o Núcleo de Libras. É um espaço que está sempre aberto. Também muitos estudantes que não são do curso de Letras Libras, mas que querem ter alguma informação, também procuram o núcleo. A gente usa o núcleo para fazer as nossas reuniões, os nossos encontros. Então, assim, para mim é o melhor lugar dentro do prédio da Faculdade de Letras. Perfeito. Professor, agora, Michelle, a gente vai mostrar mais uma imagem, agora ali da sala de computação. O que acontece nesse espaço? Como é que são feitas as avaliações do curso de Letras Libras? A senhora pode falar um pouquinho, por favor? Ótimo. Então, nesta imagem, a gente consegue ver uma sala, um laboratório de informática na Faculdade de Letras. Então, nós temos vários computadores à disposição para os estudantes, e a gente utiliza bastante o laboratório até mesmo para aplicar avaliações e provas do curso de Letras Libras. Justamente porque, como o curso é um curso em Libras e a gente usa ela como língua de ensino, na imagem, por exemplo, a gente consegue ver que os alunos estão acessando uma prova. Então, na tela, a gente vê que tem um vídeo de alguém sinalizando, de alguém usando Libras, e os alunos conseguem assistir as questões da prova e responder as alternativas. Então, essa, por exemplo, é uma estratégia muito importante para que a gente tenha, para os alunos de Letras Libras, mais acesso ao conhecimento, maior desenvolvimento dos conteúdos acadêmicos, e os professores do curso de Letras Libras estão muito acostumados a utilizar estes espaços. Esse laboratório, por exemplo, fica no 3º andar da Faculdade de Letras, e é um espaço que a gente consegue utilizar livremente com os estudantes, um espaço muito importante para a gente, até mesmo porque os nossos professores de Letras Libras usam muito o nosso sistema, que é o Moodle, que a gente posta as atividades, a gente usa as provas, que é um sistema bastante visual também. Perfeito. Ô, professora Michelle, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Núcleo de Acesso à Inclusão da UFMG. A gente tem até aqui agora, fazendo a interpretação simultânea da nossa conversa, 2 intérpretes do NAI, o William e o Paulo. Qual que é a importância do Núcleo de Acesso à Inclusão da universidade para a inclusão mesmo, né, dos estudantes surdos na UFMG e também outros estudantes com deficiência, cegos, mudos, enfim? Então, o NAI, né, é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Ele é um núcleo extremamente importante dentro da universidade, ele está presente em todas as universidades brasileiras, e a gente sabe que esse núcleo é de extrema relevância porque ele é o responsável por garantir e fiscalizar também o cumprimento dos direitos de acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, eu, enquanto pessoa surda, quando eu participo de todos os eventos aqui, quando eu vou para uma reunião de congregação, para um colegiado, quando eu preciso encontrar com colegas, eu tenho plena capacidade, mas eu preciso de ter um apoio linguístico, de garantir a minha acessibilidade de comunicação.
Então, o NAI desempenha esse trabalho extremamente importante de fornecer intérpretes de Libras, e justamente porque se eu não tenho intérpretes de Libras na universidade, como que os estudantes surdos vão conseguir interagir e viver nesses espaços? Então, a gente precisa muito do serviço de interpretação, então a gente conta muito com o apoio de outros professores também, para que a gente consiga conviver, né? E é a nossa beleza, né, dessa diversidade que a gente tem na universidade. Nós não somos todos iguais, então o NAI justamente é o núcleo que oferece esses serviços de acessibilidade e garante essa segurança para todos os estudantes e funcionários surdos da universidade. Se a gente não tivesse o núcleo, nós certamente não teríamos os nossos direitos de acessibilidade garantidos, né? A gente já tem os instrumentos legais, mas o NAI é quem trabalha para efetivar esses serviços na nossa universidade. Perfeito, professora. Só uma correção, eu falei na pergunta para a professora Michele, núcleo de acesso e inclusão, na verdade é núcleo de acessibilidade e inclusão, né, o NAI. Enfim, feita a correção. Vamos falar agora um pouco sobre um tema que a grande maioria dos estudantes que querem ingressar na universidade estão super interessados, né, que são os estágios, os projetos de extensão, de pesquisa, intercâmbio, enfim. Professora Lena, a senhora falou na última fala sobre o Cinex. Eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho de forma mais aprofundada sobre esse centro, como ele funciona, como é que é a participação dos estudantes no Cinex, projetos de intercâmbio, parcerias, né, que a Faculdade de Letras tem com universidades internacionais. Uhum. Então, a gente tem em toda a universidade, né, os centros de extensão, que a gente chama por Senex, né? Na Faculdade de Letras, o centro de extensão, o Senex da Faculdade de Letras, é bem antigo e bem robusto, eu diria, né? É um centro de extensão que oferece diversos cursos, sendo que os cursos de língua são os cursos mais conhecidos do Senex, né? Então, a gente tem cursos de línguas modernas, como eu já disse, né, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, temos português como a língua estrangeira, né, ou como língua adicional. E esses cursos são ofertados atualmente, a gente oferta curso para crianças, a gente tem o curso infantil e a gente tem o curso adulto, né? Então, assim, a gente oferece curso de todos esses idiomas a um preço mais acessível, tanto para a comunidade interna ao FMG, quanto a comunidade externa, né? Então, a gente tem inúmeras turmas de todos esses idiomas, em vários horários, durante a semana, inclusive aos sábados, né? Então, o Senex tem uma tradição muito grande dentro de Belo Horizonte, porque além de oferecer os cursos, ele também é um centro de formação docente. Que veja, né, uma das nossas modalidades é justamente a licenciatura, como eu expliquei anteriormente, né? Então, a licenciatura é um curso de formação docente para aquelas pessoas que querem ser professores e professoras, né? Então, o Senex também funciona como um espaço de formação docente, uma vez que quem dá as aulas são os nossos alunos, futuros professores, que estão nesse processo de formação docente, sob a orientação dos professores da casa. Então, o Senex conta com equipes de professores da casa, desses vários idiomas, né? Então, professores de italiano, professores de espanhol, professores de alemão, de inglês, e assim sucessivamente, que orientam esses alunos e acompanham o trabalho deles durante todo o semestre letivo, com as turmas que cada um deles tem, né? Então, nós temos os nossos supervisionandos, digamos assim, né? A gente supervisiona o trabalho desses alunos. Então, assim, além de ser ali um espaço de aprendizagem da docência, no sentido da prática docente em si, o aluno tem também a oportunidade, no caso do aluno da licenciatura em letras, tem também a oportunidade de desenvolver habilidades, por exemplo, na área de elaboração de atividades didáticas, na área de elaboração de avaliações, né, de provas e de atividades avaliativas de um modo geral, né? Então, a gente também faz cursos paralelos, né, de formação para esses alunos que participam do Senex. Então, além da graduação e de todas as outras oportunidades que a gente já oferece na Faculdade de Letras, o aluno que vem trabalhar no Senex com a gente, ele também recebe outras oportunidades formativas.
né? Então, essa é uma das ações que a Faculdade de Letras tem. A gente tem também a questão dos intercâmbios, né? Hoje, a UFMG, que é uma universidade de grande porte, como a gente sabe hoje no Brasil, né, tem assim essa ação da internacionalização, né, muito aguçada dentro da universidade. Então, a Faculdade de Letras, porque trabalha também com muitas línguas, e é uma faculdade muito bem avaliada, né, pelo Ministério da Educação, no ENAD, né, que é o Exame Nacional dos Estudantes, né, do ensino superior, então, acaba conseguindo também parcerias internacionais com universidades do mundo inteiro, né? Então, assim, agora mesmo, por exemplo, nós estamos recebendo um grupo de canadenses aqui na universidade, de alunos de uma universidade canadense, acompanhados da sua professora, né? Que vem também dessa universidade no Canadá e que vem aqui aprender o que significa ensinar inglês em outro país, né, para falantes de outra língua, como é o nosso caso, falantes de português. Então, assim, a gente tem vários intercâmbios, tanto de pessoas que vêm para a UFMG, para a Faculdade de Letras, quanto dos nossos alunos que saem daqui e vão estudar na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, né, nos Estados Unidos, no Canadá, e por aí vai, né, assim, inclusive, assim, eu estou falando nesse caso, né, do pessoal do Canadá que vem pela língua inglesa, mas a gente tem pessoas que vão para o mundo inteiro, como eu disse, né? Então, como a gente tem espanhol, alemão, francês, né? Então, a gente tem pessoas que vão tem intercâmbio com vários países do mundo inteiro, né? Então, essa é uma outra oportunidade que a Faculdade de Letras oferece nesse caso, né? Os intercâmbios e os cursos do SENEX. Claro, a gente também tem iniciação científica, não sei se você gostaria de saber sobre essas coisas também, né? Os estágios. Vamos falar ainda. Vamos falar ainda disso. Vamos, ok, com então certeza. Vamos lá. Obrigada. E é muito bacana esses projetos oferecidos pelo SENEX, né? Esses projetos de língua, mas também os cursos de pré-vestibular, né? Muitos cursos populares são oferecidos para jovens que estão no ensino médio, que não têm uma condição financeira de pagar um curso particular, e aí a Faculdade de Letras ela oferece, né? O SENEX oferece esses cursos populares para os estudantes, e são cursos extremamente concorridos, né? Quando esses cursos são divulgados nas redes sociais da UFMG, as inscrições acabam rápido, né? Então, é muito bacana esses projetos do SENEX. Posso só fazer uma pequena... Claro. Porque, na verdade, o Don Quixote, né, que é o nosso curso que a gente tem na Faculdade de Letras, que é esse pré-vestibular ou pré-universitário, né? Na verdade, é um curso preparatório para o ingresso na universidade. A gente fala pré-vestibular porque, né, o vestibular já existiu. Mas, na verdade, ele é um projeto de extensão. Assim, né, ele é um projeto de extensão que é vinculado ao SENEX, sim, né, de uma certa forma, mas ele não, quer dizer, de uma certa forma não, ele é vinculado ao SENEX, mas ele não está diretamente relacionado com os cursos de língua, né, assim, com esses cursos que eu falei anteriormente. Sim, tá? Perfeito, mas são cursos do SENEX. São cursos, exatamente, são cursos que são organizados via centro de extensão. Sim, perfeito. Professora Michele, falando também um pouquinho do SENEX, do curso de Libras, como é que funcionam os projetos de extensão de estudantes que querem oferecer cursos de Libras para a sociedade? Fala um pouquinho para a gente desse projeto, por favor. Então, nós temos no SENEX também cursos de Libras. Neste momento, inclusive, eu tenho o prazer de ser a supervisora atualmente dos estudantes que trabalham com o ensino de Libras no SENEX. Eu sei que é a primeira vez na história em que todos os nossos professores do SENEX que ensinam Libras são estudantes surdos aqui da UFMG. Então, o curso de Letras Libras tem nos propiciado isso, uma presença maior de professores surdos nos cursos do SENEX, e é uma oportunidade, como a professora Leina explicou, que são cursos oferecidos para toda a sociedade, para toda a comunidade, a custos mais reduzidos, e no caso específico dos cursos de Libras, é uma oportunidade para que os alunos tenham contato não só com a Libras, que é uma língua riquíssima, mas também com professores surdos, com colegas surdos. Então, nós temos diferentes níveis, desde o básico, intermediário, avançado, e nós também temos a oportunidade de que os professores que oferecem os cursos de Libras no SENEX oferecem durante a semana, em diferentes horários, e também aos sábados. Então, no SENEX, é como se fosse também uma oportunidade para esses estudantes terem contato
com a Libras, e hoje nós temos já alunos que começaram a fazer o curso de Libras no Senex, que tiveram muito interesse em fazer a graduação em Letras Libras conosco e já estão estudando e fizeram um vestibular. Então, é uma oportunidade de formação para os alunos do Letras Libras hoje, e a gente tem trazido e desenvolvido esse trabalho aqui no âmbito da UFMG. Muito bacana. Eu tenho outra pergunta para a professora Michele, só antes eu gostaria de fazer uma pequena, grande observação que eu esqueci, peço desculpas à professora Michele, foi uma falha. A professora Michele é a primeira doutora surda da UFMG, né? É um feito muito bacana, com certeza inspira vários estudantes surdos da universidade que também querem investir na carreira acadêmica, mestrado, doutorado. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre um projeto da Faculdade de Libras chamado Mão Literárias, né, que é um projeto de literatura surda. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Sim, então, primeiramente, obrigada pelas palavras. Eu fico muito orgulhosa de ter ocupado este espaço, de ter concluído meu doutorado aqui na UFMG. Eu agradeço ao professor Guilherme Lourenço, que foi meu orientador, então toda vez que eu falo disso eu me emociono bastante, porque não é uma conquista só minha, mas é uma conquista coletiva de toda a comunidade surda de alguma maneira. E sobre o projeto Mãos Literárias, é um projeto que teve início em 2016, assim que eu ingressei aqui na UFMG, e eu percebi que a gente precisava de um projeto sobre literatura surda, principalmente porque a gente percebe que longe dos grandes centros urbanos, então nos municípios mais distantes, as pessoas surdas e especialmente as crianças surdas não têm acesso à arte, não têm acesso a uma arte visual, à literatura. Então a gente sabe que a literatura ela é importantíssima, não só como um elemento de transmissão de conhecimento, mas como um elemento artístico mesmo. E a gente tem uma carência muito grande de materiais artísticos e literários. Então, no nosso projeto, nós desenvolvemos um site que está aberto, disponível, e a gente tem acessos de todas as regiões do Brasil, em que nós temos textos sinalizados, nós temos narrativas, piadas, nós temos fábulas, tudo isso produzido em língua de sinais, tudo em Libras. Então, realmente é arte sinalizada que está disponível. Nós estamos na metade do projeto, e nós estamos agora no processo de publicação de um livro, e é um livro que vai ser bastante importante no nosso entendimento, porque a gente está tentando criar materiais voltados para a juventude surda e para famílias de pessoas surdas. Porque a gente sabe hoje que aproximadamente 95% das crianças surdas nascem em lares ouvintes, que não conhecem Libras, que o pai e a mãe não têm muita informação, não conseguem muitas vezes se comunicar com essa criança. Então a gente tem muitas informações, como por exemplo de autocuidado ou de saúde, que a gente precisa divulgar e compartilhar em Libras. Então este é um assunto muito delicado, a gente está trabalhando num material hoje sobre abuso sexual, sobre autocuidado para esses jovens surdos, para que eles possam ter maior consciência e acesso a esse tipo de informação, ou seja, quem pode tocar no nosso corpo, como é que a gente pode se proteger de um assédio. Então esse é um material que a gente está trabalhando e a gente acredita que a arte e a literatura pode ser um caminho muito positivo para isso. Então o projeto vem contribuir com essa necessidade de termos cada vez mais arte, mais literatura em Libras. Perfeito, professora. A Faculdade de Letras e a Faculdade de Libras, elas oferecem muitas oportunidades, né? A professora Lena, ela até comentou no início da nossa conversa que são muitas habilitações, são muitas atividades, muitas iniciativas, e eu gostaria de abordar outra aqui, que também é muito conhecida pelos estudantes, que é o Instituto Confúcio, né, professora? Fala um pouquinho para a gente sobre o Instituto Confúcio, como é que ele funciona, o que ele proporciona aos estudantes. Desculpa. Eu achei que você estava conversando, ainda dando continuidade. Então, a gente estava falando antes, né, das oportunidades que a Letras oferece, e o Instituto Confúcio, na verdade, é uma parceria da UFMG com a universidade na China, que já tem 10 anos e que agora vai ser uma parceria que vai ser renovada, né? Então, o Instituto Confúcio, ele oferece
cursos de língua e cultura chinesa. E, assim, é um instituto forte, a gente está sempre recebendo pessoas que vêm diretamente da China. A gente tem um colega atualmente que trabalha com português como língua de acolhimento, né, assim, que é o português para acolher as pessoas que vêm imigrantes para o Brasil, né? Então, assim, esse colega é o professor que está atualmente coordenando o Instituto Confúcio. Então, assim, é um espaço que vale a pena conhecer, inclusive, porque o próprio espaço em si já nos oferece esse contato, né, com a cultura chinesa. Então, ainda que seja, né, para se aproximar, para conhecer um pouquinho, para entender um pouquinho, visitar o Instituto Confúcio vale a pena. É uma parceria da qual a gente se orgulha muito na Faculdade de Letras. Perfeito, professora. Eu tenho uma pergunta agora para as duas professoras, mas eu vou continuar com a senhora que está com a palavra, a professora Helena, sobre iniciação científica e estágios. Como é que funciona a iniciação científica na Faculdade de Letras? Os estágios, os estudantes eles podem fazer estágios nas escolas de Belo Horizonte. Em que momento do curso que eles conseguem fazer esse estágio, essa iniciação científica? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Claro. Então, eu fico feliz de falar dessas questões, né? Porque, assim, a iniciação científica, a gente tem oportunidades de iniciação científica em todas as áreas da Faculdade de Letras, né? Como eu disse, assim, nós temos mais de 20 percursos, né? Então, assim, em todas aquelas línguas que eu falei, as licenciaturas, os bacharelados. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades de iniciação científica. A UFMG oferece tanto a possibilidade de realização de iniciação científica voluntária, quanto com bolsa, né? Então, assim, muitas vezes os alunos mesmo nos procuram interessados no tipo de pesquisa que a gente faz. Como a gente tem uma organização em que a gente, né, dentro da faculdade, dentro da UFMG, em que a gente apresenta um projeto de pesquisa, que a gente sempre está com um projeto de pesquisa em andamento. Então, os alunos sabem o que a gente pesquisa, quais são os nossos interesses em termos daquilo que a gente gostaria de investigar dentro da nossa área. Então, muitas vezes, os próprios alunos vêm em busca, né, das oportunidades de iniciação científica. E como a gente tem a nossa pró-reitoria, né, aqui de pesquisa, a gente tem sempre os editais abertos, a gente tem a oportunidade de ter 5 orientandos de iniciação científica, então a gente sempre tem vagas para os nossos orientandos. Eu mesmo agora estou com 3 orientandos de iniciação científica, né? Assim, outras 2 foram para fora do Brasil nos intercâmbios, né? Então, assim, eu tenho alunas que estão, né, que eram minhas alunas de iniciação científica e agora estão fora do Brasil nas oportunidades de intercâmbio que a gente mencionou anteriormente, né? Então, a iniciação científica, normalmente, o projeto dura 1 ano, é aquela primeira aproximação do aluno que está na graduação à investigação científica. Então, a gente vai aprender um pouco sobre o que é pesquisa, como é que a gente faz pesquisa, o que é uma metodologia de pesquisa, né? Então, assim, como é que a gente desenvolve uma pesquisa, como é que a gente faz uma geração de dados, como é que a gente faz análise de dados, né? Então, tudo isso é uma primeira aproximação do aluno de graduação à iniciação científica, que depois pode lhe abrir portas para o mestrado, para o doutorado, se isso for de interesse dele, né? Ou mesmo para a formação dele como um professor pesquisador, né? Aquele professor que investiga a própria prática docente e, a partir das suas investigações, tem condição de aprimorar, né, aquilo que ele faz em sala de aula e a sua própria formação, né, para o exercício da docência. Sobre os estágios, né, assim, a Faculdade de Letras tem um centro, né, uma central de estágios, que se chama Cefale, Central de Estágios da Faculdade de Letras, que lida tanto com os estágios obrigatórios quanto com os estágios não obrigatórios. O que isso significa? Os estágios obrigatórios são aqueles que são regidos por lei federal. Então, o Ministério da Educação, né, assim, tem uma portaria, uma legislação, né, umas diretrizes curriculares
que orientam para que nós tenhamos 400 horas de estágio obrigatório dentro dos cursos de licenciatura. Então, nesses estágios, os nossos alunos que serão professores, que estão se formando para a docência, vão para as escolas de educação básica fazer os seus estágios dentro da escola de educação básica. Para isso, eles têm uma orientação dentro da Faculdade de Letras, do professor que ministra as disciplinas de estágio supervisionado, e ele tem também o acompanhamento do professor na escola campo, como a gente chama, onde ele vai desenvolver o estágio dele durante, na verdade, 400 horas, que hoje a gente traduz em 3 disciplinas de estágio. No nosso caso da Letras, 2 dessas disciplinas são dadas na Faculdade de Letras e uma delas é dada na Faculdade de Educação. Então, a gente faz essa parceria com a Faculdade de Educação na formação desses alunos que serão professores. No caso daqueles que estão fazendo bacharelado, que não optam, então, pela carreira docente, a gente também tem estágios em vários segmentos, né, da sociedade, como, por exemplo, estágios em editoras, estágios em empresas, né, pessoas que estão trabalhando, por exemplo, com tradução em agências de comunicação, em agências de tradução, em organizações não governamentais, enfim, né, assim, uma série de estágios que o aluno também pode fazer e que todos esses estágios, tanto os obrigatórios quanto os não obrigatórios, são gerenciados por essa central de estágios da Faculdade de Letras, a Cefale, que eu também já tive o prazer de coordenar por 2 anos. É um órgão muito importante dentro da Letras. Perfeito, professora. Professora Michele, por favor, fala um pouquinho sobre as oportunidades de iniciação científica e estágios na Faculdade de Letras Libras. Então, a iniciação científica, hoje, a gente tem um grande número de estudantes que participam dos nossos projetos de pesquisa. Nós temos muitos projetos que pesquisam a Libras em si, tanto na sua estrutura linguística quanto gramática, e a gente também tem projetos sobre literatura surda e projetos sobre ensino de português para surdos. Então, por exemplo, neste momento eu trabalho com estudantes de iniciação científica naquele projeto de mãos literárias que eu falei antes. O professor Guilherme também tem muitos estudantes de iniciação científica que trabalham com pesquisa gramatical. Então, todos os professores do curso de Letras Libras têm estudantes que fazem iniciação científica, tanto voluntária quanto com bolsa. E a iniciação científica é extremamente importante, porque é como se fosse uma introdução ao caminho da pesquisa, ao caminho, ao percurso acadêmico. Então, os alunos começam a aprender e a desempenhar essas atividades, e cada vez mais eles se apaixonam por esse percurso acadêmico, pelo percurso da pesquisa, e realmente a iniciação científica transforma a permanência do aluno aqui dentro. Com relação ao estágio no curso de Letras Libras, nós estamos agora, como eu disse, com a primeira turma quase concluindo. Então essa turma agora que está no 8º período é a primeira turma a fazer estágio, então tem sido a nossa primeira experiência, e eu inclusive sou a professora responsável pela disciplina de estágio. É um pouquinho diferente os nossos estágios do curso de Letras e do curso de Letras Libras, porque os nossos alunos, eles fazem todas as disciplinas de estágio dentro do próprio curso de Letras Libras, tanto o estágio 1, quanto o estágio 2 e o estágio 3. Então, agora nós estamos com o estágio 1, com o objetivo de trabalhar e ensinar Libras nas escolas, na educação básica. A gente sabe que nós ainda não temos uma disciplina de Libras nas escolas, então isso é um desafio, mas a gente tem organizado diferentes parcerias para que os nossos estudantes, tanto surdos quanto ouvintes, possam vivenciar o espaço escolar e ensinar língua de sinais. E para que eles possam se perceber enquanto docentes, ter uma experiência de prática docente de ensino da Libras, entender como são as relações interpessoais no ambiente escolar. Então, tudo isso nós estamos construindo. Essa é a nossa primeira turma de estágio, então nós temos ainda estágio 1, 2 e 3 pela frente. E temos esse prazer de estar com um curso novo, um curso de extrema importância para o UFMG e para a sociedade em geral. Perfeito, professora, muito legal. Bom, a gente já vai encaminhando para o final da nossa conversa. Tem um assunto que, é claro, a gente não pode deixar de falar, que é o pós-universidade, o mercado de trabalho. Professora Michele, quais são as oportunidades que um estudante que se forma na Faculdade de Letras Libras tem no mercado de trabalho? Em quais áreas eles podem atuar? Por favor.
Essa é uma ótima pergunta, né? Eu mesmo, professora Michele, me formei em Letras Libras, então hoje eu estou aqui, professora, na UFMG, mas o curso de Letras Libras, ele tem o nosso curso de Letras Libras é um curso de licenciatura, né? Então nós não temos o bacharelado ainda, mas o objetivo deste curso é formar estudantes que se tornem professores de Libras, para que eles possam ensinar Libras nos diferentes espaços. Então, nós estamos, por exemplo, numa briga política constante para que a gente tenha escolas de surdos bilíngues. Então, são escolas em que os professores que entram, eles são professores fluentes em Libras, que podem ministrar e ensinar a língua nessas escolas. A gente também tem cada vez mais a presença de professores surdos nas universidades, até mesmo por causa da obrigatoriedade do ensino de Libras nos cursos superiores. Então, a gente entende que o formando em Letras Libras, ele tem muitos caminhos possíveis, seja no ensino da língua e até mesmo o percurso dentro da própria universidade acadêmico, né? Nós temos a possibilidade de fazer mestrado, doutorado. Nós temos alguns alunos também que têm se empreitado no trabalho de tradução e interpretação de Libras, então são muitos caminhos possíveis para o formando em Letras Libras. Bacana. Professora Lena, por favor. Então, no nosso caso, né, assim, como a gente tem licenciatura e bacharelado, então a licenciatura é muito como a Michele já disse, né, a gente, assim, também oferece muitas oportunidades para os egressos, além de atuação nas escolas de educação básica, a gente tem cursos de idiomas, né, assim, ensino de língua de um modo geral. Hoje em dia a gente tem, inclusive, a possibilidade do trabalho online também, que é uma solicitação muito grande do mercado de trabalho no campo do ensino, mas lembrando sempre que a licenciatura forma professores, né? Então, eu acho que essa é um traço muito forte. No que diz respeito ao bacharelado, a gente tem muitas outras também oportunidades. No caso, por exemplo, as editoras, né, que são um mercado muito carente hoje no Brasil, inclusive os nossos alunos da Letras conseguem muitas colocações Brasil afora, né, assim, na questão do mercado editorial. A gente tem como eu disse, agências de comunicação, agências de tradução, a gente tem as organizações não governamentais, o mercado corporativo, inclusive, né, assim, muitas vezes com a tradução mesmo, né, assim, de planilhas, de documentos, enfim, né, a gente tem... enfim, acho que os cursos de bacharelado que a gente oferece acabam abrindo muitas portas para os nossos alunos, tanto nessas áreas que já comentadas, né, quanto no Brasil e fora do Brasil também, né, porque justamente como a gente tem os percursos de tradução, por exemplo, que é uma das áreas que não é a licenciatura, no caso que é do bacharelado, como a gente tem tradução em várias línguas, então isso acaba abrindo portas também para os nossos alunos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, em empresas, como eu disse, de comunicação, de viagem, né, assim, companhias de viagem, e até também no mercado cinematográfico, que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Mas também no mercado cinematográfico, justamente porque a gente trabalha com língua, com literatura, com tradução, com edição, né? Então, assim, a gente tem vários mercados possíveis. Muito bacana, professora. E com essa fala a gente encerra nosso papo de hoje. Foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer muito a presença da professora Lena Jucá, da professora Michele Murta, do seu intérprete também, o professor Guilherme Lourenço. Agradecer também a presença dos nossos intérpretes do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o William e o Paulo, foram show. Se você aí de casa quiser saber mais informações sobre os cursos de letras e letras libras da UFMG e também de outros cursos oferecidos pela universidade, acesse o site www.ufmg.br/mostra. Valeu demais pela companhia de vocês hoje e até o próximo episódio do videocast Mostra Sua UFMG. Falou, galera! Mostra Sua UFMG.